E aí, guys, vou aqui no YouTube. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre ranges de RF de posições finais, Cutoff e Boolean. E a gente vai descobrir qual o range ideal que a gente deveria ter, né? Já que a gente, logicamente, não joga contra robô, a gente joga contra pessoas. Vamos ver se tem uma grande diferença disso. Tá a fim de descobrir? Chega junto. Vamos iniciar. Vamos dizer aqui uma situação natural de torneio. Você está jogando lá, o Button. Deveria abrir aí pelo menos metade do baralho, 54%. Contra o Small e Big Blind está fora de posição. Uma ótima escolha de posição aí para a gente conseguir ganhar fichas e vamos tentar ganhar mais fichas ainda, né? Agora a gente tem o seguinte. Quando o fulano que abriu abre, obviamente, o Big Blind e o Small deveriam reagir de tal maneira. E a gente tem esses números, né? Da população para a teoria. Daí a gente descobre que, assim, a teoria, em média, né, aproximadamente, deveria aí defender seus 71%. Mais 13,7 de trebet all-in, mais 2,2 de trebet all-in. Ele chega no número de 86,9, 87 arredondando aí de VPP, né? E se a gente agora coloca as figuras, né? A gente joga contra as figuras e não contra a teoria. Eles chegam nesse 66. Se a gente fosse colocar aqui menos 86,9, eles estariam faltando aí de VPP uns 20%, né? E daí isso é um convite, né? Porque se a gente parar pra pensar, se a gente está jogando agora contra fulano, esse fulano aqui, quando a gente abre, ele não dá fold 69, ele dá call aqui do small com 25, tribeta 40. Show, o resto é tipo o seu VPP que vai diminuir. Se o button, o Big Blind aí segue o mesmo ritmo, vai diminuir esse VPP aqui, né? Esse range first do button. E do mesmo jeito o contrário. Agora vamos descobrir quando a galera falta aí só do Big Blind. A gente pensou assim, não, o Small ele é, pô, um deus. O cara é dos baralho. O cara entende tudo em teoria. O cara joga perfeito. Só o Big Blind agora com deficitário. Quanto a gente deveria abrir? A gente chega nesse número. A gente tem um programa chamado Holding Resource, que HRC, que ele consegue, a gente consegue fazer nodes, né? Nodes locks, que seria aí a gente conseguiria imputar aquilo que a galera faz necessariamente, né? Colocar os números das pessoas e como elas jogam. E daí a gente consegue chegar no 62% do button, né? Isso pensando que o small é igual. Small, pô, teoria. Robô. Interessante nesse número. Daí a gente descobre que assim, 54 já tá se passando, mas assim, legal, 62. Não é um grande range, né? Um grande range aí que a gente descobriu. Um range ampliado. Mas assim, se o small também agora começa a jogar mal, se ele começa a dar menos VPP, porque de acordo com os números que a gente tem aqui, ele também está dando menos VPP. Se a gente for fazer aqui a conta, esse spot ele estaria fazendo aí, em teoria seria 18,6 mais 14,8 mais 0, né? Seria isso, 33,4. Agora o field estaria 12 mais 11 mais 2,7 de all-in. Estaria 25. 25,7. Se a gente fizer aqui menos 33,4, está faltando em 7,7 de VPIP, né? E o que acontece quando o small também está dando menos VPIP do que deveria, né? E daí a gente chega aqui nos 80% do button de open. 50 blinds. É assim, pô, que loucura, né? 80% do button, mas o que eu vou fazer com esse range, né? Será que isso aqui é bom? Pô, a gente tá pensando assim. Provavelmente indicaria abrir esse range de 80%? Provavelmente não, né? Porque se você tem 10, cada 10 mãos que vem, você vai abrir 8, você vai dar algum showdownzinho estranho, né? Showdownzinho de 10 e 4 off, de 10 e 5 off, de 9 e 5, dama 3, dama 2. Os caras vão acabar percebendo, né? E aí eles vão começar a ser um pouco mais ousados contra você também, né? Mas com certeza o 54 tá longe, né? Bem longe do que a gente deveria estar aí do ideal. E daí eu pensei, tá bom. E eu sei aí que tem esse déficit do Boodle.
Então, provavelmente, do cutoff também deve ser uma boa ideia expandir esse range. Daí a gente vai pro cutoff agora. Se a gente fosse analisar aqui do cutoff, mesma coisa. O Big Blind, ele deveria ir 69,4 mais 10,9. Esse seria o range aí de VPP, 80%, né? De VPP ele estaria fazendo ali, de alguma maneira defendendo esse range. E agora o field seria 53 mais 7,4 mais 3,3 de all-in. Porra, essa é pesada, em 16 também, hein? O cara tá faltando aí 16% de VPP. O cara também tá se dando um convite para você abrir mais, né? E agora a gente pensando só pensando novamente no Big Blind sendo o deficitário, você sairia do range aqui de 37,6 para 40. Pô, essa vez uma leve expansão, né? Certo. Mas de novo, a gente sabe aqui pelo que a gente viu que o Small Blind também não joga a teoria. O Small Blind também defende menos. Ele também interpreta menos. E daí, a gente agora vai colocar esse mesmo cenário aqui. A gente também vai pensar, não, tá bom. Vamos aqui adicionar esse range aí que a galera joga. Quando a gente coloca o small também deficitário, ele estaria falhando aí. E a gente poderia estar abrindo aí esse nosso quase 48% do range, né? Do cutoff. Já chegando perto do button. Mas daí agora tem, beleza. Small é deficitário, o cara joga menos que deveria, o cara trebeta menos, o cara paga menos, o cara deixa eu ter uma situação confortável ali abrindo. Daí, mas tem um button. Pô, o button, o cara tá em position, né, tal. O cara pode forçar aí contra você, né, porque, pô, diferente deles, ele tá em posição, né, um pouco mais complicado. Daí agora a gente vai analisar também o button junto. Agora vai ser o déficit do Big Blind, do Small Blind e do button. O que acontece com o cutoff depois disso, né? Aí a gente descobre aqui que se a gente for olhar, que tem um pouquinho aqui faltando de defesa, faltando um pouquinho aqui também de tribet, né? E ele, o field aqui acaba dando um pouquinho de chove, que na teoria não daria. Mas o field ainda acaba foldando mais que a teoria, né? Quando a gente adiciona isso, o range vai para 53%, né? Isso muito porque, pô, um cara que pode exercer pressão aí sobre você e ele tá deixando você passar, né? Então o que a gente descobre até aqui? A gente descobre que o principal leak, né? O principal defeito que tá entre essa situação, o Big Blind é onde tem o maior gap, né? De problemas, né? O Small Blind é o segundo e o Button aí seria o terceiro, né? Mas que tem um grande impacto. Porém, vocês veem aí que tem um grande impacto. Interessante a gente pensar, porque se a gente for para pensar, a gente tá vendo tudo isso aqui friamente sem pensar em post-flop, né? E a gente sabe aí que tem o field, ele tem problemas com enfrentar C-Bet, não à toa que todos os times e qualquer pessoa que começa a falar sobre poker para uma pessoa e começa a ensinar ela, diga, abra e C-Beta, né? Abra e C-Bet, por causa que a gente sabe que tem esse defeito no jogo da maioria das pessoas. E se a gente tá pensando em post-flop, sempre pensar em post-flop, só estamos pensando em pré-flop. Agora eu pensei, tá, beleza, com 50 é um abuso, né? Mas nem sempre a gente tá com 50 blinds no torneio, né? Vamos pensar agora carregando com 30 blinds. A gente tem esse mesmo número aí. A gente vê aqui que tá deficit. Vamos já olhar pro fold aqui, ó. Já seria aí um overfold aí de mais de 10%, né? Do Big Blind de novo. E a gente tá do button, de novo, 58. Em teoria a gente deveria abrir o button e deveria ter 48,8. Na prática a gente deveria abrir quase 10% a mais. Porque qual é o principal impacto aqui do 30 blinds na realidade? Porque se a gente for olhar aqui, ó, beleza, de defesas, a galera, o povo aqui chega próximo, né? O field chega perto, os figuras chegam perto. Mas se a gente for olhar aqui, ó, o trebet não all-in, eles até trebetam um pouco mais não all-in do que a teoria. Mas 30 blinds ele traz um porém. É diferente de 50, você tem a arma de poder mandar tudo na cabeça da pessoa. E quando você manda tudo na cabeça do cara, você encerra o jogo.
você coleta. E daí, se a gente for olhar aqui, ó, a teoria faz 11%. Ela, pô, deu raise e acabou. Se deu raise, ferrou pra você, né? Você não, 11% das vezes aí ele vai meter o canudo em você, você vai ter que, pô, só largar a chuteira, né? A maioria das vezes aí. E o Field faz só 6,6, né? Isso aqui impacta muito, né? Porque ele tem essa arma e ele não utiliza essa arma. Daí agora a gente, beleza, de novo. Tava imaginando que o Small Blind, o cara, pô, perfeito. O cara joga muito. Só o Big Blind que é ruim. Deveria abrir 10% a mais. Agora, quando o Small Blind tá deficitário, a gente deveria abrir nossos quase 70 do botão aí. Um pouco menos que a teoria, né? É um pouco menos na realidade que a 50 blinds, mas daí é a mesma coisa. Aqui também o overfold aí do cutoff aí 30 blinds. A gente for olhar aqui, cutoff 30 blinds aqui tá tendo overfold também. Daí com o mesmo overfold aí do cutoff agora 30 blinds, poderia abrir esses 42 aí, que se a gente fosse olhar aqui na teoria, a gente deveria abrir 37,2. Poderia abrir 42. Depois o Small Blind também falhando com os tribet shoves que deveriam aqui, ó, 8,6, 4,8, o Field. Aqui tribet até próximo da teoria, né? Flat um pouco próximo também da teoria e tal. Mas esses, de novo, enfiar os 30 canudos na sua cara, importa muito, né? A gente poderia abrir esse nossos 49,7. Do mesmo jeito agora, quando o Button também não faz o que deveria, ele dá menos VPP que deveria aqui, ó, 18 para 12. O Tribet não vem aqui, deveria fazer só 2,7 e acaba fazendo até mais, 8,1. Tribet Chove aqui, sendo também aqui um pouco mais a teoria, né? Dá um pouco mais, mas acaba que aqui tá faltando, né? Uns 4% de VP. O cara tá em position, velho. Não tem condição, né? Daí a teoria, pô, vou abusar, né? São 3 caras aqui negligenciando. E aí é isso. O fim dessa aula aqui é fazer você pensar, né? Fazer você refletir que o número teórico não é o que a gente está procurando. A gente tem que ir além desse número teórico, a não ser que você comece a jogar, pô, você desbravou aí, tá jogando muito cara e tá jogando contra os caras que chega perto de um robô, né? E daí você vai ter que ser um pouco mais refinado. Mas em suma é isso. Espero que tenham gostado e se inscrevam aí, dê like, comentem se vocês querem mais aulas como essa, né? Fui.